Boa noite a todos. Eu ia fazer uma pergunta, ou vou fazer antes de começar. Quantos de vocês já perguntaram para si, disseram para si, por que batizar? Por que batizar pessoas? Alguém já fez a pergunta para ele? Ninguém? Só eu? Temos um grupo hoje que vão estar se batizando, e eu pensei, quanto será nesses quase 50 anos nós já batizamos? 2.000, 3.000, 4.000, 5.000? Não sei. Eu sei que nós já temos quase 500, já na cidade, os pés juntos. É um grande grupo também, e a obra de Deus continua. Eu gostaria essa noite de tirar algumas dúvidas, quem tem sobre o batismo de adulto e sobre batismo de criança. Não vou falar isso exatamente, mas eu vou tentar mostrar para ti o que a Bíblia diz. Eu quero começar, bem no começo, a Bíblia diz que Deus criou o homem e uma mulher, e os dois, por sua vez, foi ordenado a eles que eles não errassem, tiveram tudo à sua disposição, mas Deus deu um limite, uma fruta que eles não era para comer, não tinha nada a ver com a fruta, mas porém, era o significado entre o bem e o mal. Os dois estavam nesse jardim, e ele ordenou ao homem, disse para o homem, você não comem desse fruto, o dia que vocês comerem, vocês vão morrer e vão estar separados de mim. Então, mas naquele momento, a Bíblia diz que quando Deus veio no final da tarde visitar Adão, era uma comunhão íntima entre ele e o casal. Quando chegou Adão não estava, tinha se escondido, e ele perguntou a Adão, onde você está? Ele disse, eu estou aqui escondido. Por que te escondeu? Você comeu daquele fruto que você não deveria que comer? E ele disse assim, olha, o problema é que a mulher que você me deu, ela me induziu a comer. Ele disse, Eva, o que você fez? Ele disse, olha, foi a serpente que me enganou. Assim deu aquele ambiente entre os quatro. E Deus, na sua vez, ele pegou e disse assim, olha aqui, ó serpente, o que você fez, você vai viver o resto da tua vida, porque isso representava Lúcifer, o diabo, ela representava ele, era ele incorporado numa serpente. Você vai rastejar durante toda a história, você nunca mais vai ser um animal doméstico, e você vai viver do pó da terra, vai te alimentar disso. Disse para Eva, você vai ser mãe, você vai ter filhos, você vai sentir dores de parto dos teus filhos nascerem, mas de você vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. E para Adão ele disse, Adão, você, como você deixou se levar, você botou fora, aqui nesse jardim, essa árvore, ela é a árvore da vida. Se o homem e a mulher comer desse fruto, eles vão viver o resto eternamente, eles vão viver com um corpo debilitado, doente, com problema. Nós vamos evitar isto. E pegou Adão e a esposa e tirou do jardim, e a Bíblia diz que colocou um anjo, fechou com a espada de fogo, não puderam mais entrar. E disse ao Adão, você vai viver agora para ganhar a tua vida, você vai trabalhar isso no suor do teu rosto, você vai sobreviver. Aí começou a história da humanidade, 2000 anos, Deus tratando com o homem. No meio desse tempo, todos os homens, as mulheres, que daquele tempo para cá de Adão, não tiveram mais um relacionamento com Deus, mas pelo contrário, começaram a viver segundo o seu físico, segundo sua carne, vivendo de qualquer forma. Mas no meio desse viver, algumas pessoas se destacaram e creram,
porque veio de Adão a mensagem, e com certeza Adão falava para os seus, dizendo, olha, o que está acontecendo, isso não era o que Deus tinha planejado, nós éramos para viver eternamente, nós éramos para encher a terra de pessoas, éramos para cultivar e viver e ter uma vida eterna na terra. E, infelizmente, eles falharam. Esses que creram foram diferentes entre o grupo, e o grupo que nunca perguntaram por Deus, realmente tiveram uma vida devastada. E essas pessoas que criam naquele tempo, até Jesus Cristo, eles eram tomados pelo diabo. Quando eles morriam, ele levava essas pessoas, sua alma, seu espírito, para o lugar de morada dele, que era o inferno, chamado Hades, lugar da morte. Ali levava todas as pessoas, os que eram cristãos e não eram cristãos, eram levados para esse recinto. Até que quando Cristo veio, estava essa situação, agora houve uma conversa no céu. A Bíblia diz claramente que o Papai do Céu chamou seu Filho, o Espírito Santo, e disse, eu preciso conversar com vocês, você sabe o que está acontecendo na terra? Olhem para cá, meus queridos. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, a salvação, a vida, depende daquilo que você entende, depende daquilo que você vai fazer, depende daquilo que você escolher. A tua decisão vai determinar o teu futuro eterno, vai ser Deus ou vai ser sem Deus. Então é importante a palavra, não deixa nada de distrair, não olha para nada, olha para cá. Agora no céu, o pai senta e fala para os filhos, meu filho, na terra está acontecendo, o diabo está levando a humanidade, todos estão se perdendo, um ou outro está, mas estão sofrendo nas mãos do mal, e nós temos só uma solução. Eu procurei entre a terra, entre os homens, procurei uma pessoa que fosse fiel, que fosse trazer os homens de volta. E entre 1000 homens eu não encontrei um homem fiel. Sobre os homens, dentro do meio dos homens, não há uma pessoa que tem condições de resgatar ou tirar das mãos do diabo o direito dele que ele tem para dar para os homens de novo a liberdade. E eles, como não têm, o filho certamente pergunta, pai, qual é a solução que tu tem? Pois eu preciso de alguém que é inocente. E faça o filho disse, pai, eis-me aqui, envia-me a mim. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, aquele diálogo, o pai com certeza disse, meu filho, eu vou te levar e você vai nascer no ventre de uma mulher, você vai ser uma pessoa dupla, você vai nascer como homem, mas você vai ser Deus. Você vai na terra, você vai viver, vai cumprir aquilo que a palavra diz que você deve fazer. Você não pode falhar, porque quando você morrer, você precisa ressuscitar. Se você não cumprir com aquilo que você tem para fazer, você não vai ressuscitar. Se você vai ter que descer na terra, cumprir tudo, você chega um momento da tua vida, quando você tiver implantado aquilo que nós precisamos para um pequeno grupo, Deus deu 12 pessoas para ele, preparando eles, e quando tivesse as pessoas preparadas, era o tempo de ele partir dessa terra, porque o propósito era esse. Um homem, como estava perdido, estava condenado, não tinha como tirar as mãos do inimigo, e era exigido, toda aquela pessoa que pecar morrerá. E todos pecaram porque receberam de Adão a herança. Eu e tu somos condenados não só porque fizemos pecado, mas nós somos condenados porque recebemos por herança de Adão. Isso nos leva, quando morrermos, se não entendermos, nós vamos ser condenados eternamente. Ele disse, meu filho, você entrega, chega um certo tempo, você entrega a sua vida e você vai ser morto com morte de cruz. No terceiro dia eu vou te ressuscitar e você vai voltar para mim. Aí, meus queridos, acontece um fato. Aqui entra a palavra batismo. Por que batismo? Batismo não é a palavra correta. A palavra batismo quer dizer começo de vida, nova vida. Isso quer dizer batismo. E a Bíblia diz que Moisés, que tirou o povo do Egito, peregrinaram por 40 anos. A Bíblia diz que eles foram
levados dia e noite por uma nuvem. Eles também passaram o Mar Vermelho. Eles comeram o maná, que era a comida que se alimentaram, e beberam água de uma rocha que os acompanhava. Então temos 4 princípios. Nós temos 2 batismos. O batismo, a Bíblia diz claramente que o batismo simboliza que nós recebemos a vida de Deus. Se aquelas pessoas não tivessem recebido água e pão, eles teriam morrido todos no deserto. Então teria que ter uma vida além da comida, além da bebida, que sustentava eles, porque era Deus que os alimentava. Não sei se vocês ouviram, mas entre 1700 e 800, houve uma igreja, não me lembro qual é o país, tinha problema de uma crise de comida muito forte. Eles tinham a ceia e os irmãos se reuniram para orar. Eles falaram: nós fizemos comida, nós vamos morrer dessa maneira. O grupo estava orando e uma menina se separou, de repente voltou e tinha algo nas mãos e estava comendo. Ela disse, a mãe chamou e disse: mas filha, o que você está comendo? Não, eu disse: ela, estou comendo maná. Como maná? Ela nem sabia o que era, mas eu disse o nome. Disse: maná, estou comendo maná. Ela disse: mas quando é que tu pegou? Ah, veio esse tio de branco ali na rua ali e deram e eu trouxe para comer. E maná. Aí todo o grupo foram para a rua. Tinha muito maná derramado, isso 1700, 1800. Deus alimentou aquela região com a comida do céu, que aconteceu no tempo de Moisés. Amados Deus, nós estamos aqui falando, não é porque nós falamos de nós. Eu estou aqui para falar dele. E aquelas pessoas que sobreviveram os 40 anos, eles sobreviveram pela graça de Deus. Se não fosse Deus, não teriam sobrevivido. Então isso chama-se uma vida de Deus, uma vida na vida do homem e da mulher. Se não tivesse essa vida, não teriam sobrevivido, porque Ele deu a vida. Então isso é interessante. Quando Jesus Cristo deu a sua vida no Calvário, eu vou te ler. Escuta o que a palavra diz. Chama-se de batismo no Espírito. Um relacionamento que Adão e Eva perderam de Deus, que foram separados. Moisés ensinou, e esses 40 anos havia um relacionamento entre Deus e o homem, ainda que eles não viam, mas a comida e o leite, a comida e a água simbolizava que Deus estava cuidando deles. Assim, meus queridos, é a vida espiritual. Assim é a vida que nós vivemos hoje. Se eu e tu não tivermos um momento de relacionamento com Deus, entender Deus enquanto nós vivemos, quando você morrer, você não vai ter oportunidade de ter a vida eterna. Essa vida eterna tem que acontecer hoje, não é amanhã, é agora. Você tem que entender que tu precisa. Cuide só o que a Bíblia diz. Quero te confirmar, nós temos 3 batismos. Vou falar do primeiro, o segundo é esse que eles estão cumprindo hoje. Não se cumpre o segundo sem cumprir o primeiro. O primeiro é o mais importante. Esse primeiro batismo, todos nós, todo ser humano que quer morar no céu, ele precisa passar. Escuta só. Não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Amado, toda pessoa que quer entender a salvação, quer entender a vida eterna, ele precisa consultar a palavra, precisa ouvir a palavra, precisa ver o que Jesus Cristo fez. Quando Jesus está indo para ser crucificado, quando ele está sendo crucificado, aqui está escrito que todo aquele que crê, ele não tirou o poder do diabo de enganar as pessoas. Ele vai continuar enganando. Já faz 6.000 anos, continua. Porém, o Papai do Céu disse: tu vai e todas aquelas pessoas que creem, que vão acreditar, porque a tua morte e a tua ressurreição vai tirar o poder daquilo que aconteceu na vida das pessoas que creem. Eu vou pagar a dívida deles, porque a tua vida vai ser suficiente para pagar a dívida que os homens têm para comigo.
quando eu morrer, e a pessoa que vai ouvir a palavra, ele tem que crer que ele foi também crucificado com Cristo na cruz do Calvário. Quando eu criei, eu tenho certeza que eu fui crucificado junto. Quando ele ressuscitou, eu também sei que eu ressuscitei, porque eu não tinha condições de vencer o pecado, eu era um pecador. Eu vivia fazendo as coisas erradas, eu era um bêbado, eu era um fumante, muitas consequências de problema, mas quando eu ouvi a palavra, quando eu entendi que eu tinha morrido, quando eu criei que eu tinha morrido com Jesus no Calvário, eu sabia que Deus ia entrar na minha vida, eu ia vencer o pecado. Não somente aqueles do passado eram perdoados, mas os que ia cometer já estavam também perdoados. Se eu pedisse perdão, Ele ia me libertar. Então Deus libertou a humanidade inteira na vida do Filho dele, quando ele foi até a cruz. Na cruz ele levou o pecado de toda a humanidade que eles cometeram durante a sua vida. Ele não tirou o poder do diabo, ele continua enganando, é um direito que ele tem. Deus tirou dele através da morte e deu a oportunidade para o ser humano. Precisa ser você próprio, você tem que fazer a tua escolha. Se você acredita ou você não acredita, se você quer ou você não quer. Deus fez a sua parte. Porque ele podia ter feito. O homem diz, olha, tu agora vai ser um salvo, tu vai ser um condenado, tu é mais inteligente, você tem mais dinheiro, você é mais sábio. Podia separar. Não. Deus deu algo para o homem chamado livre-arbítrio. Todo homem, toda mulher, ele deu a oportunidade de errar. Eles erraram com ele. Por eles terem errado. E a Eva, por causa da consciência dela, da mente dela, em vez de acreditar em Deus, ela acreditou no diabo que mentiu. E as pessoas vivem, hoje você vai fazer a tua escolha. Ou você vai acreditar que Jesus morreu por ti na cruz do Calvário, Ele perdoou os teus pecados, ou tu vai continuar acreditando que tu não precisa, tu pode viver como tu quer, tu pode fazer o que tu quiser. Isso é verdadeiro, porque Deus deu essa oportunidade para o homem. A livre escolha, você vai para o céu ou você vai para o inferno, essa escolha é sua. A escolha é minha. Deus não vai interferir na vida da pessoa, seja ele quem for. Ele escolhe, ele vai ser predestinado já para aquilo que ele escolhe. Mas você tem oportunidade, se você crê que Jesus Cristo tem a capacidade, o Pai olha quando o Filho vai na cruz, quando você acredita que ele fez, que ele pagou todas as dívidas que nós tínhamos com o diabo, diante do céu, Jesus Cristo pagou. Você acredita, você vai ser livre do teu passado e que tu errou. E daquele momento Deus olha, diz, agora eu vejo, aquele homem, aquela mulher acreditou que nós fizemos na cruz do Calvário, tu acredita, e quando tu acredita, você é liberto. Quando você acredita, você é livre do passado. Agora você começa a viver uma vida nova, chama-se batismo. É realmente começo de uma vida nova. E essa vida nova, nós estamos pregando aqui, igrejinha, há 50 anos. Ganhamos, eu disse, não sei, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 pessoas que creram. E quando a pessoa crê, ele começa a se preparar e alguém, o céu fala com ele. Eu não sei quantas pessoas estão prontas para realmente eles dizer que eles têm Deus na vida, eu não sei quando. Mas Deus deixou para o homem ver, o pastor ver, a igreja ver, quem está pronto para realmente faz parte da sua igreja. Eu não estou falando de igreja Assembleia de Deus, eu não estou falando de igreja católica, nem protestante. Meus queridos, você pensa que igreja vai fazer algo, mas eu tenho uma igreja, o papaizinho me batizou. Meus queridos, isso nada adianta, isso não é bíblico. A Bíblia diz que o batismo é aquele que como uma criança vai entender o que Jesus fez na cruz do Calvário, se não tiver um certo intelecto, uma certa idade. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho. Que caminho? Ele foi batizado com 30 anos. Quando ele sentiu que ele estava pronto, que ele ia cumprir o que o Pai tinha exigido dele, ele disse, agora vou me batizar. Interessante, ele começou a viver a vida dele. Alguém acredita que a Maria ainda acredita nela. Mas eu não acredito, sabe por quê? Porque ele deu uma palavra. Jesus saiu do deserto, foi num casamento, eu estava no casamento, terminou o vinho, faltou vinho, e agora essa coisa, não tem mais vinho, e o que nós vamos fazer?
Aí a Maria foi falar com Jesus: Jesus, terminou o vinho. E a Bíblia diz que ela disse: enche as talhas com água. Ela disse para as pessoas: por favor, agora vocês façam o que ele diz. Maria não disse: faça o que eu disse. Amadas, a Maria foi uma mulher santa, maravilhosa. Ela teve a oportunidade de ser escolhida entre as mulheres que deu a luz ao Filho de Deus. O que vale que você creia, que você faça, olhe o que Jesus fez. Como ele viveu: eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Você quer ir para o céu, não é para a Assembleia de Deus. É aquilo que você resolve viver. Você vai ter o teu passado perdoado quando você crê. Você pede perdão dos seus pecados e você começa a viver uma nova vida. Uma vida que realmente agrada o céu. Aí quando isso acontece, de repente a pessoa diz: olha, eu quero me batizar, porque é uma ordem. Agora vem o segundo batismo. Jesus, depois de ressuscitado, se reuniu com os 12 que ele tinha preparado, diz: olha, vocês vão pelo mundo e pregam o evangelho a toda criatura. Pregam o evangelho a todas as crianças? Não. Pregam o evangelho a todas as criaturas que conseguem ouvir. Aquele que ouvir, vocês ensinam a guardar todas as coisas. E aquele que guardar todas as coisas, vocês batizam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora são eles. Eles entenderam que Jesus Cristo morreu no lugar deles. Eles morreram com Ele, ressuscitaram com Ele. Hoje estão cumprindo aquilo que Jesus disse: se eles aprenderem, aceitarem e viverem, então é o tempo deles se batizarem. Hoje eles não vão ser salvos, eles são salvos. Hoje estão cumprindo o que a Bíblia diz. É um testemunho que a pessoa dá em favor dos seus amigos. Estão dizendo para a sociedade. Esses jovens estão dizendo: olha, hoje nós estamos dando um sinal vivo que nós nos arrependemos, nos entendemos, nós somos cidadãos do céu, e nós vamos dar uma demonstração e dizer para todo mundo que agora nós somos novas criaturas. Batismo quer dizer novo nascimento. Vocês são nascidos, estão vivendo. Agora tem outra coisa, vem o terceiro batismo. A Bíblia diz que todo aquele que guarda a palavra, eu e meu Pai viemos e fizemos nele morada. Deus está fazendo morada em vocês. E além de tudo, Ele dá um sinal chamado Espírito Santo. Para que Espírito Santo? Quando Jesus voltou para o céu, o Pai disse: meu filho, você cumpriu o que devia cumprir. Você deixou os homens, deixei. Esses 12 homens começaram a revolucionar Jerusalém, ensinando as pessoas a guardar a palavra. Num dia só, 5.000 pessoas se entregaram, foram batizadas nas águas como eles, porque entenderam que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Você crê que era o Filho de Deus? Você acredita que Ele fez? Você acredita que você morreu com Ele? Você acredita que você ressuscitou com Ele? Que você não vive mais por o mundo, mas você é uma nova criatura? Meu querido, todo mundo diz: olha, toda igreja é boa. Não, senhor. Igreja que é boa, eu digo uma coisa: pelo menos 50% daquelas pessoas que estão naquela igreja têm que ser nova criatura. Não podem entrar na igreja pecando e sair pecando. Eles têm que realmente se converter, ser nova criatura e ter o testemunho do céu, para que as pessoas possam ver. E além de tudo, meus queridos, Deus entregou a esses 12 homens a obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Quando Ele voltou, Ele disse: agora tu deixa para 12 homens tudo que tu fez. Tudo que tu fez, deixa em favor deles, dá poder a eles, porque eles vão estar dando continuidade à obra que eu quero fazer com o homem, porque o diabo nos enganou, o diabo os roubou, mas nós agora vamos trazer de volta, e esses 12 homens vão começar a andar pelo mundo, trazendo as pessoas de volta, porque agora vai acontecer. A minha igreja são aquelas pessoas que creram, se entregaram, vivem uma vida nova, não importa onde estão, está no mundo inteiro. E quando eu voltar, eu vou preparar lugar. E quando eu voltar e vou levar vocês para comigo, para que vocês possam ver a minha glória que tenho junto com meu Pai. Hoje você é convidado. Você quer morar no céu? Tem só uma maneira: creia na palavra, comece a viver a palavra. Não só ouvir. Talvez você já ouviu muito, mas nunca mudou. Não é fácil ser um cristão. Não é fácil. É preciso negar a tua carne, a tua velha natureza. Mas Jesus já te deu poder na cruz do Calvário. Você já é uma pessoa liberta se você crer. Se você aceitar, você vai começar a viver uma vida nova. Porque muitas vezes, sábado à noite,
Eu saía do bar e era meia-noite, de madrugada, tinha uma bergamoteira perto da casa, sentava lá, bêbado, dormia um pedaço, acordava, e eu dizia para mim, hoje foi a última vez que eu bebi. A última vez daquele sábado, outro sábado já era de novo. Nunca saí daquela porcaria daquela vida. Mas o dia que eu aceitei Jesus Cristo, eu era um fumante, na fábrica eu fumei o dia inteiro, de noite aceitei a Cristo, outro dia eu fumei o dia inteiro, aí passei num bar, queria comprar cigarro, eu tinha o meu tipo de cigarro que eu fumava, aí não tinha só um cigarro chamado do Fuma. Quando vi aquele pacotinho lá, eu disse, me dá um caixinho aí, me dá um cigarro aí. Comprei, levei para casa, botei em cima do pidé, botei ali, disse, tu fuma, nunca mais vou fumar. Meus queridos, faz 48 anos que aquela porcaria ficou lá. E eu sou um homem liberto, hoje eu prego o Evangelho, e tenho muitas pessoas que eu preguei, que já estão na eternidade, outros estão se preparando, outros estão indo, outros estão chegando. Glória a Deus! Chega.